primeira carta de Pedro, capítulo 3, eu quero ler do versículo 8 ao versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Diante de tantas resoluções que nós faremos, ou vocês estão fazendo, ou farão, eu quero convidá-los a colocar uma em especial, uma resolução especial. Viver de modo que glorifique a Deus. Coloque essa resolução lá na sua listinha. Viver de modo que glorifique a Deus. Por que eu estou falando isso? Pedro escreve as suas 2 cartas para cristãos espalhados por 5 regiões do Império Romano. E esses cristãos estavam espalhados por conta da dispersão. Eles haviam sido espalhados ali na Ásia Menor, atual Turquia, e por conta da perseguição também. E esta carta, a primeira carta de Pedro, é ao mesmo tempo uma fonte de conselhos, consolo e encorajamento para os cristãos que estavam sofrendo por professarem a sua fé. Warren Wiersbe, um comentarista que eu gosto de pesquisar, ele diz que enquanto Paulo é o apóstolo da fé, João é o apóstolo do amor, nós podemos dizer que Pedro é o apóstolo da esperança. Pedro, nas suas 2 cartas, deixa claro que a vida cristã não está isenta de dor e sofrimento. Pelo contrário, o sofrimento e a dor faz parte da jornada do peregrino até o céu. É na caminhada cristã que nós muitas vezes vamos nos deparar com sofrimentos, com tristezas, com dores, mas nós não podemos parar. E essa é a grande mensagem de Pedro. O reverendo Hernandes diz que, mesmo perdendo as suas casas, as suas terras, os seus bens, a sua liberdade, esse povo caminhava com os pés no vale, mas com o coração no céu. Interessante que do capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 3, versículo 12 que nós lemos, Pedro vai dar uma série de conselhos de como cristãos devem viver de modo honrado diante do mundo. Ele vai dizer que esse estilo de vida faz parte faz parte do nosso viver e faz com que o mundo pare, olhe e admire. O viver honrado obriga até mesmo os incrédulos a reconhecerem a grandeza de nosso Deus. A vida do cristão deve ser um espelho que reflete Cristo. E é interessante que diante de todos esses sofrimentos que esses irmãos passavam e enfrentavam, Pedro dá uma série de princípios para como viver a vida de modo exemplar e de modo que honre a Deus. Ele vai falar sobre os deveres do patrão com os servos, dos servos com o patrão, do marido com a mulher, os deveres do casado, dos filhos, E ele chega nesse texto que nós lemos dizendo, finalmente, ou seja, ele está encerrando os conselhos e aqui ele vai nos dar pelo menos 3 princípios de como nós devemos viver uma vida que glorifique a Deus. Como que nós devemos viver 2025 de uma forma que glorifique
a Deus. Em primeiro lugar, primeiro princípio, né, que Pedro vai nos dizer aí, ele vai nos dar o princípio de semear o amor. Semeie o amor. Versículo 8 e versículo 9 diz assim: finalmente, ou seja, encerrando todos os conselhos, né, que ele estava dando, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois foi para isto que foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. O tema amor nas cartas de Pedro é muito recorrente. Ele, na verdade, aprendeu na prática e em uma triste experiência a lição do amor. Vocês se lembram que quando Jesus, na última ceia, diz que iria morrer, quem que é o primeiro a levantar e dizer: se o Senhor, eu vou com o Senhor até a morte, se preciso for, eu dou a minha vida. Ele é o primeiro ali no colégio apostólico a se colocar diante dos outros apóstolos, dizendo: eu amo o Senhor com tamanho amor que eu morro por ti. E aí Jesus fala: olha, você vai me negar, jamais te negarei. E aí acontece todo aquele episódio, aquela cena da negação, de Jesus olhando para ele. Mas lá em João 21 nós temos a restauração de Pedro. E 3 perguntas Jesus faz para Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Ele aprendeu a lição. Tanto que na última ele olha para Jesus e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ele aprendeu a lição do amor. No capítulo 1 e no versículo 22 dessa mesma carta, ele vai dizer que o amor é sem fingimento. Ele diz: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Interessante que a palavra fingimento aqui, de repente na sua versão bíblica pode estar a palavra hipocrisia. Ame sem hipocrisia. E a palavra hipocrisia no original traz a ideia de máscara. O amor não pode ser mascarado. Não podemos amar colocando uma máscara na nossa face. Ele está dizendo: amai-vos uns aos outros com amor ardente, com todo o coração. O amor, irmãos, é um dos sinais do cristão, que distingue o cristão. O pastor Luciano falou algo aqui na quinta-feira, falando sobre Efésios, que eu anotei e falei: vai servir certinho. Ele disse o seguinte: o amor é o óleo que besunta todas as outras virtudes. Besuntar é lambuzar, untar. E é essa a verdade. O amor, ele deve lambuzar todas as outras virtudes. Nós vamos ver mais para frente. Não adianta ter dons, talentos, se não tiver amor. Paulo fala isso. Então Pedro vai dizer no versículo 8: finalmente sede todos de igual ânimo. E a palavra igual ânimo aqui é a ideia de mesmo sentimento. Tendo o mesmo sentimento, o corpo de Cristo, ele compartilha do mesmo sentimento uns para com os outros. É claro que nós já dissemos aqui algumas vezes, e principalmente nas quintas-feiras temos dito, que igreja não quer dizer uniformidade, todo mundo igual. Não, você pensa às vezes diferente. Mas no que tange ao sentimento, às virtudes, todos devem andar na mesma caminhada, no mesmo caminho. E aqui, Pedro, ele vai elencar os sentimentos que nós devemos partilhar de igual ânimo. Aquilo que nós devemos fazer juntos, compartilhando. Ele vai dizer: sede compadecidos, ou seja, sofrer um com o outro. Paulo traz um exemplo bonito do corpo, lá em 1 Coríntios 12. Nessa unidade do corpo, quando um órgão, quando um membro sofre, todo o corpo padece. Se você pega uma virose, uma febre, todo o seu corpo sofre. Se você bate o dedinho na quina da mesa, todo o seu corpo sofre, não é verdade? Essa é a questão de ser compadecido, sofrer
com o outro. Ele diz também, fraternalmente amigos, sede fraternalmente amigos. Como eu disse, o amor cristão, ele é o distintivo nosso do mundo. O amor do mundo é a base do quê? Da troca. Se você tem algo a me oferecer, eu te amo. Se você tem algo a agregar, eu te amo. Quando não serve mais, o que acontece? Descarta. Por isso que nós temos visto muitos relacionamentos descartáveis, porque as pessoas entram numa relação na base de troca. E o amor cristão não é assim. O amor cristão, ele é doação, sacrifício, serviço. E ele vai dizer que nós temos que amar fraternalmente amigos. O Senhor Jesus diz lá em João 13:35, que nós seríamos conhecidos como verdadeiros discípulos dele se nós amássemos uns aos outros. Esse é o sinal que distingue o amor cristão do amor do mundo. Ele diz também, sede misericordiosos. Hoje nós somos bombardeados por tantas notícias ruins. Ligamos o noticiário da televisão e é só coisas ruins atrás de coisas ruins, que muitas vezes pode criar no nosso coração uma couraça e nós ficarmos insensíveis para a dor dos outros. Precisamos cultivar a compaixão e a solidariedade para com os que precisam. Ele vai dizer também que nós precisamos ser humildes. E irmãos, não tem como não dizer que a humildade é o que revela o verdadeiro caráter cristão. Nós temos o maior exemplo de humildade de todos, o nosso Senhor, Jesus, o Deus humilde, que desce à terra para servir os seus discípulos. Lá em João 13 nós temos o maior exemplo de humildade, o Senhor se despindo da sua veste de mestre, vestindo a roupa de escravo e lavando os pés dos seus discípulos. Um serviço que era tão humilhante que não era nem para o escravo judeu fazer. Muitas vezes era um escravo gentil que era colocado nessa condição. E Jesus lava os pés e diz para os seus discípulos, da mesma forma que eu fiz, agora vocês façam também. Pedro vai dizer nessa carta, no capítulo 5 e no verso 5, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É incoerente um cristão soberbo. É incoerente um cristão orgulhoso. É incoerente um cristão que bate no peito e diz, eu sou, eu posso, eu faço. Isso não faz parte do verdadeiro cristianismo. E aí no versículo 9, Pedro ele vai continuar com essas virtudes e vai dizer, não pague mal por mal ou injúria por injúria. Ele dá as virtudes que nós devemos compartilhar, as virtudes que nós devemos pensar de igual modo, mas ele também dá depois uma distinção do cristão. Não paguem mal por mal ou injúria por injúria. Repare, irmãos, ele está escrevendo para um povo perseguido, que apanhava, martirizado, que sofria todo tipo de violência, que apanhava por conta da sua fé, e ele está dizendo, não pague mal por mal ou injúria por injúria. Ou seja, o cristão não devolve o mal na mesma moeda. Não devolvemos na mesma moeda. E esse versículo 9, Pedro está aplicando também o exemplo do nosso Senhor Jesus, que ele apresenta no capítulo 2 e no verso 23. Olha o que diz aí, capítulo 2, verso 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. É o exemplo de Jesus, que mesmo apanhando, mesmo sofrendo, não devolveu na mesma moeda. Paulo também ensinou esse princípio, essa ideia de não devolver na mesma moeda em Romanos 12, 17, quando ele diz, não torneis ninguém mal por mal. O cristão é convidado a semear, cultivar amor. O amor do cristão, ele vai mais além ainda. Jesus, ele sobe a régua. Ele dá algo mais característico do amor do cristão, que nos distingue mais ainda do mundo. Lá em Mateus 5,44, Jesus diz, amai os vossos inimigos e orai
pelos que vos perseguem. Quem ama aquele que briga com você? Quem ama aquele que te calunia? Quem ama aquele que causa coisas violentas a ele? Qual que é a ideia do mundo? É olho por olho, dente por dente. E não leva o desaforo para casa. Essa é a ideia do mundo. Essa é a ideia e a pregação do mundo em relação aos inimigos. Mas o que o Senhor Jesus diz? Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Interessante que Paulo, lá em Romanos 12, ele vai dizer a mesma coisa e vai dizer que quando nós fazemos isso, nós amontoamos brasas vivas sobre a cabeça deles. Sabe a ideia de que o inimigo olha para nós e fala: estou fazendo tanto mal para essa pessoa e mesmo assim ela está me devolvendo com coisas boas, com bem. Ela não está me devolvendo na mesma moeda. Ela está me devolvendo amando. Olha só. Primeiro princípio que Pedro vai nos dar é o princípio de semear o amor. Na boca do crente não existe a frase bateu, levou. Tem que riscar do nosso dicionário. Como cristãos, somos convocados a cultivar o amor em todos os lugares e a todas as pessoas, e isto nos diferenciará do mundo. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, você pode ter uma fé que transpasse, que transporte um monte de um lado para o outro. Você pode doar todos os seus bens para as causas pobres. Você pode até mesmo falar a língua dos anjos. Você pode até mesmo queimar o seu corpo em prol das pessoas. Mas se tudo isso for feito sem amor, não vale de nada. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 13. Pode fazer todas as coisas, se não estiver besuntado com amor, não vale de nada. É só aparência. É só mostrando, é só orgulho próprio. E nós somos convidados a semear o amor em todos os lugares, para todas as pessoas. João, na sua primeira carta, ele vai dizer que se nós amamos é porque um dia Deus nos amou primeiro. Olha só que benção. Primeiro princípio então, meus irmãos, que Pedro nos traz é: semeie o amor, cultive o amor, passe, jogue as sementes do amor, mesmo naquelas situações que você fala: Daniel, meu Deus, é difícil, eu estou tentando, mas não está dando. Continue. Esse é o papel do cristão. Mas Pedro também nos dá um segundo princípio para viver uma vida que glorifique a Deus. Ele vai dizer que nós devemos cuidar de nossas palavras. Olha aí, versículo 10 a 12. Ele vai citar aqui o Salmo 34 e vai dizer: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Pedro vai nos ensinar que nós devemos cuidar com as nossas palavras. Existe uma frase de um autor desconhecido, até tentei pesquisar quem falou, mas não apareceu, que diz: há 3 coisas na vida que não voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. A palavra, quando é falada, ela não tem mais como voltar atrás. Você pode até pedir desculpa, perdão, não era isso que eu queria falar, não é bem assim, eu me expressei mal, mas falou. E vai ficar um sentimento. Por isso, nós devemos orar como o salmista, no Salmo 141, verso 3. Constantemente fazer essa oração: guarda, Senhor, a minha boca. Guarda, põe um guarda na minha boca, Senhor. E vigia as portas dos meus lábios. Devemos constantemente pedir que o Senhor nos ajude nas nossas palavras. Olha a tônica que Pedro dá nesses versículos. Ele começa no versículo 10 dizendo: quem quer amar a vida e ver dias felizes. Em outras traduções, viver dias felizes.
Como que ele fala isso para irmãos que estavam apanhando, sofrendo, sendo vilipendiados? É interessante. Mas o que é a ideia, irmãos? É claro que o cristão, ele é chamado a ver o mundo além das fronteiras humanas. Nossa grande expectativa é o novo céu e a nova terra que o Senhor nos prometeu e que virá nos buscar. Mas ainda estamos neste mundo e devemos viver de modo digno, testemunhando da nossa fé. Olha o que ele fala no capítulo 2, abra comigo aí, versículo 12. Ele diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Testemunhando constantemente. E a nossa palavra faz parte disso. O que nós falamos faz parte do nosso testemunho. O que nós dizemos faz parte do nosso testemunho, das nossas atitudes. E aí ele vai dizer que para viver essa vida, dias felizes, primeiro, refreia a língua do mal. As palavras têm um grande poder de construir ou destruir relacionamentos. Podemos acabar ou começar com relações. Tiago dedica um grande espaço na sua carta, capítulo 3 e capítulo 4, depois se você quiser ler na sua casa, exortando a respeito do uso da língua. E ele vai dizer no capítulo 3, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. No capítulo 4 ele vai dizer: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós. E aí ele vai discorrer mostrando que é através da língua, através do que nós falamos, através da calúnia, através da maldição dos lábios. Pedro está mostrando que a língua, ela tem um grande poder. E aqueles homens, mesmo apanhando, mesmo sendo violentados, mesmo sendo perseguidos, deveriam refrear a sua língua do mal. E aí Pedro vai dar um outro conceito, dizendo: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Aí fica mais difícil ainda. Crentes que estavam sendo perseguidos, não podem falar, maldizer com a boca, mas também tem que buscar a paz e empenhar-se por estabelecer ela. O ser humano ama criar divisões. Isso está na natureza do ser humano. Quando Adão peca, o Senhor, o primeiro casal, o Senhor chega para Adão e fala: Adão, o que você fez? O que Adão faz? Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí chega para a mulher: mulher, o que você fez? Foi a serpente que o Senhor criou. É divisão, sempre há divisão. O ser humano ama criar divisão, juntar para si grupos grupos que pensam, agem e fazem somente gostos parecidos. Divisões não glorificam a Deus. Se nós olharmos a oração do Senhor Jesus lá em João capítulo 17, a oração sacerdotal, nós vamos ver que ele faz uma oração pela sua igreja. E ele diz: a fim de que eles sejam um, como tu, ó Pai, e eu somos um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Uma das coisas que mais impressionam o mundo é a maneira como os cristãos vivem em harmonia e amam uns aos outros. É esse testemunho que o Jesus deseja. É isso que o Senhor deseja. Pedro está dizendo: aparte-se disso. Refreie a língua, porque ela tem esse poder de causar divisão. E não só se aparte, refreie, mas também busque a paz. Não só no sentido passivo, de esperar, falar: eu vou esperar agora que tudo se estabeleça, tudo fique calmo. Mas empenhe-se, seja ativo em buscar a paz. Porque lá em Mateus, o próprio Senhor Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Paulo em 2 Coríntios capítulo 5 e 18 diz que Deus nos deu um ministério. Qual?
da reconciliação. Nós cristãos somos chamados para promover paz, para reconciliar, porque nós somos exemplos mais claros do que outros, de que Jesus nos reconciliou com Deus. Nós que éramos rebelados, nós que éramos malfeitores, nós que éramos pecadores desprezíveis que não amávamos a Deus, fomos um dia alcançados por Cristo Jesus e reconciliados com o Pai, e agora temos acesso ao trono da graça. Por isso nós somos convidados a também fazer parte desse ministério. No corpo de Cristo não há espaço para divisão, não há espaço para dissensões, não há espaço para competição. No reino de Deus não existe competidores, e sim cooperadores. Não é quem fala melhor, não é quem canta melhor, não é quem toca melhor, não é quem... Não, irmãos. Todo o corpo trabalha por um só propósito: a edificação do corpo. Não a autopromoção, mas a edificação do corpo. Por isso, meu irmão, não faça da sua boca um instrumento de morte. Não deixe que a sua boca seja usada para matar pessoas. Não ceda os seus lábios a Satanás, porque é ele quem busca a divisão e a destruição do corpo de Cristo. Fofoca, calúnia, maldições não fazem parte das palavras do crente. Devem ser riscadas do nosso dicionário. Quando as pessoas vierem até nós e dizem: irmão, quero te contar a mais nova do fulano. Você fala: vem cá, vamos orar por ele. Não precisa contar não. Vamos orar para que Deus abençoe, dê graça, ajude. Não, irmãos, vamos orar. Esse é o nosso papel. É fácil? Não é, meu irmão. É por isso que o Evangelho, ele é paradoxal para nós. Porque faz com que nós andemos na contramão do que a nossa carne deseja. Quem não gosta de uma fofoca? Quem não gosta de falar dos outros? Mas esse não é o papel do cristão. Pedro está dizendo: refreie a sua língua. Evite falar dolosamente contra o teu irmão. O cristão deve honrar a sua palavra, transmitindo confiança. Mateus 5,37, Jesus diz: seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso, procede do diabo. Busque, meu irmão, promover a paz, a reconciliação. Não seja instrumento de brigas e guerras. Seja um instrumento de paz, de harmonia, de reconciliação, para que a glória do Senhor brilhe na sua vida e através do seu viver diário. Mas em último lugar, irmãos, Pedro dá um terceiro princípio. O primeiro princípio que Pedro dá para viver uma vida que glorifique a Deus é: semeie o amor. O segundo cuide de suas palavras. Tome cuidado com as suas palavras. E terceiro lugar, está aí no verso 15. Ele vai dizer: submeta-se ao governo de Cristo. Olha o que ele fala: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Submeta-se ao governo de Cristo. Interessante que Pedro está citando uma palavra do profeta Isaías. Esse texto: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, Pedro extrai lá do profeta Isaías, capítulo 8, versículos 12. E o contexto lá das palavras de Isaías era o seguinte: Acás, o rei de Judá, enfrentava uma crise em função de uma invasão iminente do exército assírio. Os reis de Israel e os reis da Síria queriam que Acás se juntassem a eles em uma aliança, mas Acás recusou-se, de modo que Israel e a Síria ameaçaram invadir Judá. Aí nos bastidores, Acás acaba se juntando à Síria. Então o profeta Isaías adverte Acás contra essas alianças ímpias. E ele traz um
uma confiança ao coração de Acás que ele deveria depositar toda a confiança em Deus. E ele diz: ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ou seja, dizendo: Acás, não temas os reis que querem invadir o reino. Tema o Senhor, seja ele o teu espanto, seja ele o teu temor. Pedro está escrevendo para cristãos perseguidos que estavam sofrendo todo tipo de afronta, ameaças e violências. Então ele apresenta um princípio importante, que o temor do Senhor é maior do que todos os outros temores. Se Jesus é o Senhor do nosso coração, em vez de sentirmos medo diante dos inimigos, experimentamos um sentimento de felicidade. Olha só. Em vez de sentir medo, quando o Senhor é o Deus do nosso coração, sentimos felicidade. Como assim, irmão Daniel? Olha o que Pedro fala no versículo 14. Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as ameaças nem fiqueis alarmados. Antes, santificai o vosso coração como a Cristo como Senhor. Ou seja, sabe o que Pedro estava dizendo? Que o crente, ele tem a capacidade de experimentar uma alegria que o mundo não experimenta, mesmo diante dos sofrimentos. Uma alegria que ele fala no capítulo 1, verso 18, indivisível, não se divide, não tem como. Uma alegria cheia de glória, uma viva esperança, que mesmo sendo afrontados, mesmo sofrendo violências, nós temos uma esperança de que um dia o Senhor Jesus virá para nos buscar e nos levar para estar ao seu lado. O Warren Wiersbe, comentando essa passagem, ele diz algo interessante, e eu queria ler. Ele diz o seguinte: o que significa santificar a Cristo o coração? Significa entregar tudo a Ele e viver de modo a lhe agradar e glorificá-lo. Significa ter maior temor em desagradar ao Senhor do que medo do que os homens podem fazer. Que interessante, porque o próprio Senhor Jesus, em Mateus 10, 28 diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes, temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Pedro está trazendo uma palavra de encorajamento para esses irmãos, mostrando que Cristo é o Senhor de todas as coisas e que Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Quando o coração é controlado por Jesus, o crente dedica toda a sua vida a Ele. Tomás de Kempis escreveu um livro chamado A Imitação de Cristo. E ele traz uma frase bela nesse livro. Ele diz o seguinte: anda por onde quiseres andar, e não acharás descanso, senão na humilde sujeição e obediência a Cristo. A gente pode ir para todo lugar desse mundo. A gente pode ter as maiores riquezas deste mundo. Estamos aí à véspera, da famosa mega da virada. Gente fazendo planos, 600 milhões, o que eu vou fazer? Eu vou comprar isso, eu vou doar para os pobres, eu vou fazer aquilo. Você pode perceber que em jogos você perguntar, vai falar: não, eu vou doar para os pobres, eu vou achando que com isso. Mas o que eu estou dizendo? Pode ter todo esse dinheiro, pode ir para todos os lugares. Se não tiver Jesus como Senhor do coração, não vale de nada. Não encontrará descanso. Tomás de Kempis está dizendo que nós só achamos descanso na humilde sujeição e obediência a Cristo. Que Cristo controle o nosso coração. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Que Jesus seja o Senhor do nosso coração. Como diz Paulo em Colossenses capítulo 1, que Ele tenha primazia sobre todas as coisas, principalmente no nosso coração.
E eu te pergunto, meu irmão, nessa manhã encerrando, Cristo tem sido o Senhor do seu coração? Cristo tem sido o Senhor da sua vida? Cristo tem controlado, direcionado a tua vida, os teus negócios, a tua família, tudo o que você faz? Ou às vezes a gente fala, não, Senhor, pode deixar, esse aqui eu consigo cuidar. Deixa comigo, Senhor, esse aqui eu assumo. Cuida só dessa parte aqui. Se falhar, eu te chamo. Jesus tem que ser o Senhor do nosso coração. Todos os nossos desejos, todas as nossas vontades devem estar subordinadas ao Senhor Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, creia que Deus está no controle da sua vida. Que 2025, Cristo governe o seu coração. Que 2025, que está já à porta, o nosso maior empenho e o nosso maior desejo seja viver uma vida que glorifique a Deus. Que as nossas ações, as nossas palavras e os nossos pensamentos tenham somente um propósito: apontar para Cristo e a sua glória. Que as pessoas olhem para nós e digam: como aquele homem, como aquela mulher se parece com Cristo. Que Deus nos ajude. 2025, vivamos para a sua glória. Amém.